É Então, porque eu que tô falando, aí ele muda o. muda, né? Pessoal, então, só para eu, antes da gente iniciar essa aula, eu queria falar algo para vocês. Para mim foi um motivo de grande alegria poder estar junto com vocês. Aí eu pedi para o William, que não dava para todo mundo apresentar o trabalho, na verdade, só 5 alunos que entregaram o trabalho para mim. E eu não sei se os 5 que estão assistindo a aula são os que entregaram o trabalho. São 5 alunos que me entregaram. E como é que a gente faz? Junta a nota da prova junto com o trabalho, né? Deve ter uma galera aí que já está se garantindo só com a prova. Embora a prova tá facinho, não tá difícil, tá bom? Já mandei as perguntas já para a professora, para a coordenadora. Assim que terminar a aula, que depois ela vai colocar para vocês fazer a prova. Parece que é 4 dias, é isso mesmo que vocês têm? Ela manda o prazo quando ela envia. Ou não. É, parece que é quatro Então, dias, uma coisa assim, é que uhum. vocês fazer a prova, né? E aí soma a matéria de vocês. É, você já está há quanto tempo, William, fazendo o seminário? Eu entrei esse semestre, Ah, nesse? Legal. nesse. Desde o pessoal que está Nesse. ouvindo, aí, quem que tem mais tempo? Quem que poderia falar para mim, por favor? Pessoal, estão me ouvindo? Ih, não tem ninguém ouvindo ele? Senhor pastor, Quem tem mais tempo aí? Hamilton, quanto tempo você já tem já de seminário? então, eu fiz, foi 2 vezes eu tentei e não consegui, Ah, mas agora. motivo. Mas aí, agora eu voltei fazendo o básico de novo. Ah, Mas eu não, entendi, entendeu? Eu fiquei, entendi. fiz um pouco, parei, então outra vez fiz mais um pouco, parei, mas não consegui concluir. Ah, mas se Deus quiser, você vai concluir agora. Eu até coloquei lá o meu. Não sei se você. Eu acho que você viu, né? Quando eu Eu, fui. Não sei, eu era de outra igreja, mas fui escolhido para ser o orador da turma, do curso básico e do curso médio de teologia. Para mim foi um. Geralmente o básico é o mais difícil, né? Porque a gente vai estudando, tudo. o básico é o mais difícil. É igual as artes marciais. Qual que é o mais difícil? Faixa preta ou faixa branca? Faixa branca, não é? É. O faixa branca é o que começa, né? Faixa preta já está lá na frente. Então, realmente, parabéns a todos vocês. Eu não sei quem tem mais tempo aí do que já está fazendo, mas desejo que vocês continuem firmes, porque isso daqui é uma amostra para vocês de onde vocês podem chegar, né? Vocês vão estudando, estudando, vão crescendo cada dia mais, e é assim que a gente vai fazendo a obra de Deus. Tá bom, pessoal? Eu vou deixar explicar para vocês. O William vai apresentar. Vai você e a sua esposa que vai apresentar, ou só você, William? Só eu, não. Minha Então esposa tá, está aqui comigo, mas eu vou apresentar. tá bom. O William vai apresentar para nós o trabalho sobre a disciplina da igreja. Fica à vontade, William, para você apresentar esse trabalho. A oportunidade agora Tudo está. bem. Fica à vontade. Vou compartilhar com vocês aí. Está em formato de. Eu vou pôr o formato de apresentação. Apareceu em formato de apresentação para vocês aí. Para mim apareceu. Ah, então deu certo. Só um minutinho. Ver a Bíblia aqui. À vontade. Hum, aqui. Bom, boa noite, Pai do Senhor, os irmãos. Eu vou apresentar. É um trabalho bem, vamos dizer assim, tem 8 slides, bem curto, objetivo. Falar um pouquinho sobre a disciplina na igreja, baseado no Novo Testamento, focando, né, bastante na parte contemporânea do que nós estamos vivendo, fazendo um cruzamento com o que as Escrituras mostram para a gente, tá? Fazer uma breve introdução aqui, né, da disciplina, o que que é a disciplina no Novo Testamento, a importância dela, para a gente desenvolver o trabalho aí. A disciplina eclesiástica ela é uma prática bíblica que, embora muito antiga, ela tende a ser esquecida em seus mais ricos significados, educação e discipulado no cenário contemporâneo. Uma vez que qualquer conceito que aparentemente ameace o individualismo e a liberdade de escolha quanto ao estilo de vida e comportamento é logo de
imediato rotulado de obsoleto. A igreja é chamada não apenas a um ministério que reconcilia as pessoas que a frequentam, mas a um ministério que as alimente. Parte desse processo de alimentá-la inclui a disciplina eclesiástica. Embora seja muito necessária, a disciplina como prática da igreja cristã vem sendo esquecida e negligenciada por muitos. Uma igreja que não corrige seus membros perdeu a sua identidade, não passando de um mero grupo social. O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. Então, comentando um pouquinho sobre esse slide aqui de introdução, como eu falei no slide anterior, eu tentei fazer nesse trabalho contrapor, né, o que as escrituras nos ensinam, né, no Novo Testamento e o que nós estamos vivendo hoje. Como essa primeira frase que eu disse aí, né, qualquer conceito que aparentemente ameace o individualismo de uma pessoa que está na igreja, né, ou a liberdade de escolha, o jeito que ela quer se vestir, o estilo de vida dela, é logo rotulado de, vamos dizer assim, conservadorismo extremo, né, dentro da igreja. A pessoa não aceita muitas vezes, hoje mais do que nunca, que a gente pode ver aí, as igrejas elas estão se moldando ao mundo e não, né, mantendo as suas raízes cristãs, né, de disciplina, de respeito, né, de santidade. Elas estão se moldando, se deixando levar por um mundo cada vez mais sem limite, cada vez mais sem respeito, e isso não é bom, né? Isso faz com que a igreja, com que todos que ali estão, né, com o único objetivo que é servir a Deus, levar, aprender a palavra de Deus, isso se enfraqueça, uma vez que isso é negligenciado, né? E isso que a gente pode ver hoje são muitas denominações sendo criadas, muitas igrejas sendo abertas, e cada vez mais a gente enxerga que as igrejas elas estão muito abertas, muito, vamos dizer assim, permissivas com práticas que vão, né, vão contra o respeito, vão contra os bons costumes dentro da igreja, e isso acarreta uma outra coisa que é o pecado, né, que eu vou desenvolver aí ao longo do trabalho, o perigo do pecado dentro da igreja. E tudo isso começa com a falta de disciplina, e muito também pela falta de aceitação de ser disciplinado, né, dentro da igreja. Hoje, mais do que nunca, a gente está vivendo, além de pessoas que não estão inclinadas a ouvir o pastor, a ouvir um membro mais antigo da igreja, respeitar os mais velhos, né, o que tange a disciplina, a gente não, as igrejas estão se moldando a esse tipo de pessoas, né, permitindo certo tipo de trajes que a gente sabe que não é, vamos dizer assim, não é legal estar na igreja, se é que eu posso usar essa palavra, né? Muitas denominações hoje em dia elas estão muito permissivas com algumas coisas que poluem o ambiente dentro da igreja, né? Roupas às vezes das irmãs muito imorais, né? Levando ao pecado, levando a, a, a pessoa não estar focada 100% no que é a igreja, que é louvar a Deus, cultuar a Deus, né? Muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas com o tipo de roupa que vai pôr, com como vai estar dentro da igreja. E isso vai afetando e vai fazendo a igreja ficar mais fraca. Vamos lá, a necessidade da disciplina. Agora eu vou dar um embasar, né, na Bíblia, por que da necessidade da disciplina. Aquele que ordena a disciplina na igreja é o mesmo que estabelece o padrão a ser seguido no exercício da mesma. Esse padrão consiste, primeiramente, em amor paternal. É certo que o mundo vê a disciplina como a expressão de ira e hostilidade, como eu falei anteriormente, né? Está cada vez menos aceito ser a disciplina dentro da igreja. Mas as escrituras mostram que a disciplina de Deus
é um exercício do seu amor por seus filhos. Amor e disciplina possuem conexão vital. O mandato bíblico referente à disciplina é encontrado especialmente no ensino de Jesus. Mateus 18, 15 e 17 mostra isso. E nos escritos de Paulo, 1 Coríntios 5, 1, 13. Também há clara referência bíblica de que a igreja que negligencia o exercício desse mandato compromete não apenas sua eficiência espiritual, mas sua própria existência. A igreja sem disciplina é uma igreja sem pureza e sem poder. A igreja de Tiatira foi repreendida devido à sua flexibilidade moral. Então, como eu disse no slide anterior, essa flexibilidade que nós estamos tendo hoje, só volto a frisar, né, o trabalho objetivo que eu busquei dar a ênfase no trabalho é contrapor, né, o que nós estamos vivendo hoje com o que foi ensinado, é uma flexibilidade moral que nós estamos vivendo hoje em muitas igrejas por aí. Eu converso muito com a minha esposa que na minha época lá que eu era mais novo, a gente tinha uma, duas denominações aqui em Cruzeiro, três, mas hoje a quantidade de igreja que nós estamos vendo aí, aqui em Cruzeiro, isso aí se aplica a todas as outras cidades, ela é muito grande, e isso traz um perigo, que é essa flexibilidade moral que muitas igrejas estão dando para as pessoas que as frequentam. E isso faz as pessoas não compreender o evangelho de uma forma diferente do que é pregado, né? Que louvar a Deus a gente tem que louvar com santidade, com respeito, né? A disciplina, quando vem, ela não vem num caráter de apontar o dedo, de, né, mostrar o pecado, mas sim de corrigir, de trazer a pessoa de novo para dentro do prumo, né? Para dentro dos padrões que Deus exige da gente. E isso é bíblico, né? Isso não é uma coisa que os irmãos fazem dentro da igreja de uma forma sem base, né? A Bíblia, ela respalda o comportamento, ela respalda a correção. O trabalho, né, os próximos slides vão reforçar isso que eu estou falando, né? Então, muitas vezes as pessoas chegam na igreja hoje, somente pessoas mais novas, né, que não pegaram a igreja antiga, quando era bem mais rígido do que é hoje, e elas confundem, né, uma correção, né, disciplinar com uma falta de amor, e é o contrário, né, como diz aqui, é um ato paternal, quando você corrige, né, fala muito na Bíblia que filho que ama que não corrige, né, a correção, ela é bíblica, e o pai que corrige é o pai que ama, né? O pai que é o melhor para o seu filho, e assim funciona, assim é os mandamentos de Deus para nós, principalmente dentro da igreja. Por que as necessidades da disciplina? Aí, embasando um pouco do que a gente falamos anteriormente, né? Deus é santo, a igreja de Deus é santa, Deus deve ser honrado, o poder contagioso do pecado, a gente levando as cargas um dos outros. Deus corrige quem ama, como eu falei anteriormente. Quando a igreja não disciplina, como eu falei, ela é uma igreja sem pureza e sem poder. Então, todos esses aspectos aí, elas já dão uma base boa e respalda muito o porquê que a gente tem que disciplinar dentro da igreja. Né? Como eu falei, Deus é santo, a gente deve honrar Deus com tudo que a gente tem, né? Sempre que a gente entrar na igreja, a gente tem que estar sempre na cabeça que a gente está indo para um local honrar o Rei dos Reis, e a gente tem que estar, sim, revestido, né, de respeito, revestido de reverência, e para louvar a Deus, né? E uma coisa importante, como eu falei, contrapondo, o que leva à falta da disciplina na igreja? Leva ao pecado, né? Quantos casos a gente não pode não ver aí dentro da igreja, né? Casos graves dentro da igreja de pecado que acontece,
que ela, muitas vezes, ela começa numa coisa que faltou disciplina, faltou a correção ali dentro da igreja, né? A gente vai ver na para frente aí que a gente tem os níveis de disciplina, de correções que a gente aplica dentro da igreja, e isso leva ao pecado. Se a gente não tratar a igreja com disciplina, é consequente, vai acarretar no pecado. Isso aí a gente, todo mundo que é crente, está numa igreja, sabe de coisas que acontecem aí dentro de igreja, às vezes, muitas vezes que o irmão é levado a pecar, e aí as consequências são mais graves do que você pegasse esse pecado quando você pega lá no início e corrige, né? Então, esse é o final de tudo. A gente enfraquece a igreja, enfraquece a denominação e contagia, né? Contagia a igreja com o pecado. Isso é mais um motivo para a gente levar muito a sério essa disciplina eclesiástica dentro da igreja, principalmente nos dias de hoje. Aqui, o propósito da disciplina bíblica, conforme falamos antes, manter a honra de Cristo. Então, como que a gente vai honrar Cristo se a gente não tem disciplina dentro da igreja, né? Age de forma imoral, sem reverência, sem respeito, isso desonra Cristo, né? Esse não é o padrão que Cristo nos ensinou. Frear o comportamento pecaminoso, como eu já expliquei anteriormente, né? Quando você disciplina algum ato ali dentro de imoralidade ou de indisciplina ou de mau comportamento, você está freando um comportamento pecaminoso que pode afetar os demais membros da igreja seriamente. Então, é uma coisa que tem que ser feita no começo, né? No ato ali do conhecimento, né? Da indisciplina dentro da igreja. E não tolerar a prática do pecado. Isso também é muito importante. Eu li sobre bastante para fazer esse trabalho sobre disciplina na igreja. A tolerância com a indisciplina, com a prática do pecado dentro da igreja, em todo lugar, né? Em casa, fora da igreja, mas dentro da igreja, principalmente, não pode ter tolerância com a prática do pecado. Ah, tem que se ter a disciplina, a correção, né, firme ali dentro da igreja para manter uma igreja saudável e manter uma igreja longe do pecado e uma igreja honrada e limpa, né, e lavada para honrar a Cristo. E aqui as formas de disciplina bíblica, né, como forma de correção. Então, ó, eu pus um breve resumo aí, né? As escrituras mostram a necessidade de sermos corrigidos. A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. A disciplina como forma de restauração, o sentido de restauração é fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada a seu estado anterior de bem-estar com Deus. A disciplina como forma de exclusão, que é a forma mais forte, né? Mais, vamos dizer assim, a última dos meios que se usam para disciplinar dentro da igreja, que é a exclusão. Esse tipo de disciplina é conhecida como cirúrgica, isso porque o membro é cortado do corpo de Cristo. Aí tem uma referência, né, que é 1 Coríntios. Essa aqui eu vou ler, como é uma parte mais rígida, disciplina, eu separei o versículo aqui, o capítulo para eu ler. 1 Coríntios 5, 13. Mas eu vou começar um pouquinho antes para pegar o contexto, tá? Que é Paulo falando. Mas agora vos escrevo que não vos comuniqueis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem sequer comais. Pois, que me importa julgar os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai esse iníquo do meio de vós. Então, a Escritura ela respalda também esse tipo de correção, que embora pareça
rígida, forte contra algum membro da igreja, mas ela muitas vezes ela é necessária ser feita, né? Você ter que cortar um membro, tirar um membro do meio do corpo para não contaminar o resto, né? E não afetar a igreja. E aqui já chegando na parte da conclusão, a disciplina ela se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que seu povo também seja santo. Por outro lado, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus, quando ela conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo. Uma igreja indisciplinada, portanto, perdeu o bom cheiro de Cristo. A disciplina na igreja não é uma opção, mas sim uma ordenança e, consequentemente, uma bênção divina. Aqui minha referência. E aí eu concluo e deixo os irmãos aí agora falar. Tá me ouvindo, pessoal? Tá me ouvindo, William? Tá me ouvindo, né? Estamos Tá. ouvindo? Estão me ouvindo, né, pessoal? Então, Sim. pessoal, querem fazer alguma pergunta para o William, para aproveitar que a Larissa casal junto e responde junto. Vocês querem? Eles não sabiam que eu ia fazer isso, né? É surpresa. Ninguém quer fazer pergunta? Será que estão nos ouvindo? Estão nos ouvindo, pessoal? Dá um ok. Estão ouvindo, gostamos. Estamos ouvindo, pastor. Tá ouvindo? Gostou? Isso. Legal. Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Ó, primeiro, William, eu queria agradecer, né, você e sua esposa aí pela apresentação. Acredito que ela deve ter feito parte aí com você nas conversas, né? Uhum. Muito bom, parabéns. Você tem uma didática de ensino, né? Provavelmente, se não dá aula, vai dar aula, com certeza. Tem didática Amém. de ensino, né? Você já dá aula, não? Não, ainda não. Então, pode começar aí, que você está sendo preparado e investe bastante no ensino, né? Isso, isso tudo eu estou falando para o William, pessoal, mas serve a todos vocês. Eu estou falando para ele porque eu vi ele falando, né? Então, investe aí no ensino bastante, né? Porque com certeza você tem uma didática de ensino muito boa, vai aprimorar ela e com certeza vai abençoar muita gente. O trabalho ficou excelente, ficou muito bom. Não sei se é a primeira vez que você apresentou o trabalho, mas ficou bom, muito bom mesmo. Parabéns. E a Amém. ideia que você apresentar é justamente isso, no sentido de que você contextualizou de forma bem correta, né? O que o mundo quer entrar dentro da igreja, mas a igreja não pode permitir que o mundo entre dentro da igreja. E que muitas vezes, parecendo ser ruim para aqueles que são corrigidos, na verdade é bom. E na realidade é uma ordem de Deus, né? A disciplina da igreja é uma ordem, né? Ela não faz parte das ordenanças no sentido do batismo e ceia. Pergunta de prova, hein, gente? Pergunta de prova. Olha a dica aí, ó. Né? Mas ela é uma ordem expressa principalmente no texto que o William leu da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, que diz bem claro que às vezes é preciso tirar a pessoa, Então, tá bom, porque muito obrigado. Muito obrigado. deixa eu falar para você, acho que a Larissa com o William não voltou, me ajuda aqui, vamos lá, vamos na lição. Já voltou a Larissa com o William, não, né? Então me ajuda você, vamos lá. Nós paramos aqui, ó, pela salvação, nos tornamos o quê? Participantes da natureza divina, certo? Daí o 2, a salvação Desenvolvimento. livra o crente da avareza. O que que é avareza? Quem sabe dizer para mim o que que é avareza? Hein, pessoal? Clareza é o amor ao dinheiro. Isso. Mão de vaca, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa de fato é verdadeira salva por Cristo, isso faz com que ela se desprenda do amor ao dinheiro. Não que não gosta de dinheiro, ou vocês não gostam de dinheiro. Todo mundo gosta de dinheiro, né? Dinheiro serve para fazer um monte de coisa, mas desprende do amor ao dinheiro, certo? Agora, o amor ao dinheiro e a avareza, ela é o quê? Ela é uma forma de idolatria. Por quê? O único lugar que Jesus falou assim, não podeis servir a dois senhores, né? A Deus e a... Quem que lembra o nome do Deus lá que ele fala? O Deus da riqueza? Quem lembra? Mamon.
Mamon, isso mesmo. Então, quer dizer, Jesus deixou bem claro, né? Não podeis servir a dois senhores. Você vai servir a um, né? Não a dois. E aí as pessoas, às vezes, na questão da avareza, pessoas avarentas dentro da igreja acham que estão servindo a Jesus. Não, estão servindo ao Deus da riqueza aí. Então, tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Vamos lá, você pode ler para mim, irmão, a avareza como idolatria, por favor? Efésios 5:5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou imundo ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Olha como é forte esse texto de Efésios. Se você juntar Efésios, capítulo 5, falando que não tem o quê? Herança no reino de Deus. Se você for pegar primeira carta a Coríntios 6:10, Do primeiro. olhar esse texto de primeira carta a Coríntios 6:10, Efésios 5:5, pegar Gálatas 5 Legal. e Apocalipse 21:8, você vai entender claramente as pessoas que não herdarão o reino de Deus por estar praticando determinadas coisas. E uma delas é o ser avarento. Pode continuar, irmão, por favor. 1 Coríntios 6:10. Os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Olha quanta coisa: idolatria, ladrões, avarentos e uma série de adjetivos aí de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Pode continuar, por favor. Daí, se você quiser aqui, ó, guarda aqui, ó, junto com esse versículo, que, ó, esse e esse aqui de Efésios e de 1 Coríntios, acrescente aí no estudo de vocês Gálatas 5:19 e Apocalipse 21:8. Guarda aí. Daí vocês estudem esses quatro versículos. Efésios 5:5, 1 Coríntios 6:10, Gálatas 5:19, Apocalipse 21:8. Vocês vão entender um cenário de vários adjetivos de pessoas que se praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pode ler, por favor, irmão. Contribuições na igreja primitiva. A contribuição era ordenada. 1 Coríntios 16:2. Pode ler. Abrangia a cada um. 1 Coríntios 16:2. Era voluntária. 2 carta de Paulo aos Coríntios 8:3. Proporcional à prosperidade. 1 Coríntios 16:2. Entregue à igreja. 1 Coríntios 16:2. Exemplos de Jerusalém. Atos 4:36-37 e 5:1 e 2. Ah, vamos lá. Olha uma coisa que é interessante, talvez não dê para a gente falar de todos, mas que olha, uma coisa que é muito. Pessoal, fecha o áudio para mim, quem está conversando aí, senão a gente não consegue continuar aqui, ó. É entregue à igreja. Isso aqui é uma relutância muito grande de muitas pessoas que falam assim: olha, eu não vou entregar para a igreja, não. Eu mesmo vou fazer as minhas obras. Vocês já ouviram isso ou não? Já ou não? Alguém de vocês já ouviu isso? Dele Eu pega. não vi, não. Não, assim, ó, eu vou pegar o meu dízimo, vou pegar a minha oferta e eu não vou entregar na igreja. Eu que vou decidir o que que eu vou fazer. Eu estou ajudando do mesmo jeito. Mas não é bíblico isso. Que é entregue à igreja, entendeu? Então, a contribuição, ela é de que forma que ela foi ordenada. Paulo ordenou para que, nas cartas de Paulo, para que fosse entregue. A gente tem que entender que abrangia o quê? Cada um é individual. O que que a gente entende com relação? Ela é de forma voluntária e proporcional. Às vezes a pessoa, assim, quando esse texto fala de cada um deu como propôs no seu coração, porque aqui está falando da oferta, no sentido de propor, a pessoa tem muito recurso, lógico que ela tem condição de ajudar muito mais. Então, nesse sentido, a gente precisa guardar isso.
E na igreja de Jerusalém, várias vezes foram feitas coletas para ajudar viúvas, órfãos, para ajudar irmãos e irmãs na igreja, certo? Vamos ler aqui. Continua, por favor, irmão. A finalidade da contribuição. A finalidade sublime da contribuição tornou-a um imenso prazer. Olha, pode continuar. Manutenção do culto a Deus pelos dízimos, números 3:45, 18:23. Sustento da obra evangelizadora, 1 Coríntios 9:14. Ó, esse daqui é um dos passos, assim, vamos dizer assim, que às vezes não é muito divulgado, às vezes até na igreja. Às vezes você fala assim, os dízimos ofertas são mais para o sustento da obra da igreja. Mas se você for ver, quanto que essa igreja ela é evangelizadora, entendeu? Como que ela evangeliza? Tem igreja que tem programas de rádios, programas de TV, enfim, fazem vários trabalhos nas ruas, obra missionária, enfim. Os dízimos ofertas, além de ser para manutenção da igreja, do culto, do dia a dia, é principalmente para evangelização, ou seja, para pregar as boas novas. Pode continuar, irmão, por favor. Administração financeira na igreja. A responsabilidade da administração financeira na igreja primitiva. Primeiro, dízimos trazidos à casa de Deus, à igreja, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Segundo, exemplo de Jesus e o tesoureiro, João 13:29. Tá, esses textos aí, vocês podem ler, depois a gente não vai ler aqui agora, mas o que que a gente entende? A administração financeira é na igreja primitiva. Vou fazer uma pergunta, se na época de Jesus tinha um tesoureiro ou não? Uma pergunta Sim, básica. Sim, Tinha, não? Quem o era o Judas. tesoureiro? Judas. Judas. Era ladrão, mas tinha, né? O pessoal fala que era ladrão, né? Mas não fala isso na Bíblia que era ladrão. Fala, não? Fala que ele era ladrão? Sim, ele tirava da bolsa. Tá vendo? Eu testei vocês. Então, mas era o tesoureiro de quem? De, Je, de Jesus. Ele era de outra pessoa, não? E quem delegou essa função para Não, ele foi Cristo. Daí isso é tão interessante para a gente quando a gente avalia isso, porque às vezes a gente fica julgando as pessoas. E a gente tem que entender que a gente não pode compactuar com a coisa errada, certo? Nunca. Nunca compactuar com a coisa errada. Mas a gente não cabe a gente certo tipo de julgamento. Por quê? Se a gente não sabe, não tem certeza, não fala. Tem gente que fala, faz tanto observação de forma errada. Agora, se você sabe de uma coisa que está sendo errada, o que você deve fazer? Deve sim. Ó, você sabe, né? Que tem um Judas que está usando o dinheiro para fazer determinada coisa errada, tem que ser falado para a igreja, assim, principalmente para o líder principal. Você fala assim, mas é o fofoqueiro. Não, você está sabendo que está fazendo coisa errada? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tive, assim, se eu como associação, por exemplo, amando o próximo, não vou falar igreja, mas como associação, vamos supor que eu fique sabendo, ou algum dos outros diretores fique sabendo que alguém ganhou cesta básica e roupas para doar. Dessa pessoa desvia. Você acha certo ficar quieto? Não, tem que falar. Mas eu vou fofocar. Ué, mas se você está no reino, pior é depois o que vão falar da associação. Pior é depois que vão falar da igreja. Então, nesse sentido, a gente tem que entender o quê? Que os dízimos eles eram trazidos à casa de Deus, à igreja. Então, quando o dízimo, as ofertas são entregues às vezes, é para ser bem usado. Agora, se você não sabe, não fala também. Tem gente que mania de suspeitar de tudo. Vocês concordam comigo? Suspeita de tudo, reclama de tudo. Não sabe de nada, mas fica falando demais. Daí não adianta. Entendeu? Não adianta.
não vai adiantar nada. Então, nesse sentido, a gente tem que falar daquilo que a gente sabe. Se a gente não sabe, não fala. Agora, quando você fala assim, ah, pastor, mas e aí, fulano de tal, eu sei que ele ganha mais, mas ele não dá todo o dízimo. Não é para você cuidar disso, é ou não? Não é. Isso não é Não. responsabilidade sua. Cada um cuida do que é o seu, né? A responsabilidade da administração financeira é da igreja e de quem também entrega. Se a pessoa não entrega ou não faz, é ela e Deus. Não adianta a gente querer ficar cutucando a vida dos outros ou querer saber da vida dos outros, tá bom? E quando a gente vê assim com a relação à administração, tem vários textos bíblicos, principalmente de Paulo, que fala diversas vezes, por exemplo, assim, da questão da prestação de conta, de prestar conta para a sociedade do que é feito com aquele recurso financeiro. E geralmente isso tudo é apresentado nas assembleias, nos relatórios financeiros, na onde foi colocado o dinheiro. Por isso que fala de uma boa administração na igreja primitiva também era. Tinha essa administração. Houve, no caso de Judas, sim, inclusive a gente sabe disso porque está escrito na Bíblia, mas mesmo assim você não veio falar que Jesus falou que ele não ia fazer isso, ele não ia fazer aquilo. Está lá na Bíblia, que ele não era honesto. Agora, existem pessoas que são desonestas? Existe. Mas é sua responsabilidade ficar julgando isso, não vai adiantar nada. Você vai ficar triste, você vai ficar chateado. Agora, se você sabe que a pessoa faz coisa errada, tem que ser falado. Entendido até aí, pessoal? Então, a responsabilidade, tanto na igreja primitiva como na igreja moderna, não mudou. Se o dinheiro que é entregue na igreja, tem que haver uma responsabilidade de quem cuida dele. Entendido até aí, pessoal? Sim, sim, Vamos lá. Por ok. favor, pode me ajudar? Administração primitiva na igreja. A responsabilidade da administração financeira na igreja primitiva. Primeiro, dízimos trazidos à casa de Deus, à igreja. Acho que a Esse gente já nós já leu, lemos, né? Esse nós já acho lemos, que é o próximo. já lemos isso. Estímulo, Estímulo. Pode ler. estímulo às contribuições. O apóstolo Paulo estimulou as igrejas a contribuírem. Primeiro, compartilhava a alegria de outras igrejas, segundo Coríntios 8, 1 a 5. 2. Mostrava Jesus como exemplo, segundo Coríntios 8, 7. 3. Direção do Senhor nas contribuições, segundo Coríntios 9, 7. 4. Participação da igreja nos planos, segundo Coríntios 8, 10 a 11. 5. Prudência na administração, segundo Coríntios 8, 13, 11, 9. Tá, foi o que eu falei anteriormente. Principalmente o número 5 aí, né? Prudência na administração. Tem um episódio, assim, não me recordo de cor, mas se vocês puderem lembrar, mas no Velho Testamento, lá de Ofni e Finéias. Vocês lembram dessa parte? Que as pessoas não queriam entregar os dízimos porque eles não estavam sendo honestos. Vocês lembram disso? Pode pegar depois na livro de Juízes que você vai ver essa parte. A imprudência, ela gera um certo desconforto. Ou não gera? Lógico que gera, nós somos seres humanos. Sim, Somos seres humanos, né? A gente, lógico que gera um desconforto na gente. Com certeza. Mas aí o estímulo à contribuição, por que que na apostila fala sobre isso? Porque muitas pessoas são desestimuladas por causa da desonestidade, da falta de prudência da pessoa que está administrando aquele dinheiro, de cuidado, entendeu? Olha, o que é meu, o que é do outro, o que é para fazer a obra, para fazer a obra. Eu lembro uma vez que um irmão perguntou, não sei se eu já falei nas aulas aqui, eu falei assim, ele falou para mim assim, na época eu era evangelista, Vanessa, faz um favor para mim. O pastor lá da minha igreja falou que está escrito na Bíblia que eu tenho que presentear ele e dar dinheiro para ele. Eu falei, mas tá isso? Tá. Bom, eu não lembro disso não, mas honrar a pessoa, tudo bem. Agora fazer como se fosse fala? Algo rotineiro. Nossa, tem que me dar uma contribuição extra todo mês. Tá certo isso? Tá certo isso, gente?
Não, Não tá, entendeu? Mas foi o que foi falado para ele. Que além dele estar dando o dízimo, as ofertas, ele tinha que dar também uma oferta especial para o pastor todo mês. Então, quer dizer, se até a oferta na igreja ela é voluntária, o que dirá ter que dar todo mês para um pastor, para um líder da igreja. Por isso que o conhecimento ele é importante, é justamente para isso, para evitar que você seja enganado. Não, vou fazer o que é o certo. Não vou inventar coisas. Então, de tudo que a gente vê aí, no estímulo à contribuição, muitas vezes as pessoas são desestimuladas, não querem fazer porque não há prudência. Então, é o quê? Prudência na administração. Então, Paulo falou, pediu da oferta, falou para colher a oferta, para informar os crentes, os irmãos, das suas necessidades, enfim. Mas a prudência, ela é a maior. Alguma dúvida aqui? Alguém quer fazer algum comentário sobre esse estímulo à contribuição que nós fizemos? Pode fazer, irmão. Você que está então, lendo, pode fazer, quem quiser. Pode falar. Pode falar, irmão. então, eu acho que você contribuir numa igreja, né, você está fazendo para Deus, independente se o pastor está agindo incorretamente, porque eu acredito que se a gente saber, conforme o senhor falou, a gente precisa falar, mas se a gente não está sabendo, Deus está vendo, né? Sim. Muito bom. E é Deus que vai julgar depois. Tantos pastores que usam né, da má fé do povo aí, da boa fé do povo, infelizmente, deixa a gente muito chateado. Mas quem julga é Deus depois. Sim, você está certinho. Porque quando você fala assim, isso não tem como falar que você não fica desestimulado vendo aquilo ali. Ainda bem que se você vê do seu pastor, se você vê que não tem, que não há verdade, lógico que você vai ficar desestimulado, é verdade. Inclusive hoje, não sei se vocês viram na internet, é até brincadeira os outros falar, mas cobra até para fazer oração hoje, não é isso? Pela internet? Cobra para entregar Sim, profecia, manda Pix aí que eu entrego essa profecia. Então as pessoas ficam banalizando. Como nós estamos falando de igreja, quando a igreja é banalizada por dessas maneiras, o que acontece? As pessoas ficam desestimuladas. Nesse sentido, sim, quando você vê assim, não sou contra a prosperidade, mas quando você vai olhar pela teologia da prosperidade, há um ênfase tão grande no dinheiro que às vezes você não tem, você fala assim, então eu tô fora. Você fala assim, não vou ser abençoado nunca. Porque levanta aqui 30 pessoas com 10 mil reais. Eu olho e falo, nossa, se eu tivesse 10 mil reais, agora eu estava feito da vida. Quem de vocês aí não gostaria de ter 10 mil reais agora para gastar? Vocês gostariam ou não? claro. Então a gente, tipo assim, a fé é uma coisa voluntária. Quem pode, por isso que a gente viu lá atrás, aqueles que poderiam dar mais, davam mais. Agora, desculpa que eu tô meio ruim, gente. Você querer fazer acima das suas forças, porque você vai fazer um sacrifício para Deus. Lembra uma vez vi um vídeo na internet que eu dei tanta risada. Daí o cara, o pastor lá, falou: vocês devem ter visto também. O pastor pediu um dinheiro na igreja, doação de carro. Daí o homem doou o carro. O carro valia acho que 9 mil reais, mas tinha 12 mil reais de dívida. Aí eu falei assim: do que adiantou doar o carro? Não adiantou nada. Entendeu? Então eu vejo assim: às vezes as pessoas às vezes fazem, né? Então, não, dou o seu carro, não sei o quê. Daí o cara tava lá ferrado mesmo lá, já pegou, já deu o carro pra igreja. Aí o pastor tava reclamando. O cara deu um gol bolinha, deu um gol bolinha, mas o gol vale 9 e tem 12 de dívida. Então, quer dizer, vai banalizando as coisas, né? Vai banalizando. Alguém mais quer comentar sobre uma dessas coisas que nós lemos aqui, principalmente sobre o estímulo à contribuição? Pode ser um desses textos mesmo que nós lemos, ou outro também, não tem problema. Quer comentar, não? Hamilton, alguém aí que está aí nos ouvindo? Fique à vontade. Ninguém quer, vamos para frente. Irmão, me ajuda aí, vamos lá. Está acabando já. Igreja só poderá cumprir a sua finalidade pelo poder do Espírito Santo. Pode ler, irmão, por favor. Irmão?
Tá aí ainda? Pessoal, tá me ouvindo? Sim, tá me ouvindo normal. Não tá me ouvindo, não? Alguém pode ler para mim, por favor? Quem quiser aí, pode ler. Poder do Espírito Santo. A igreja pode cumprir a sua finalidade pelo poder do Espírito Santo. O Isso, Espírito pode. dá pleno poder à igreja. Segundo, a igreja torna-se vencedora sobre os ataques do inimigo. Terceira, a união realiza ponte na igreja, forte na igreja. A união real é a ponte na Na igreja. igreja. Isso. Por isso, eu ficava isso meio embaralhando. Não, tudo O bem. Espírito como o instrumento para evangelização. Atos 2. Então, o poder do Espírito Santo. O tema falando assim, a igreja só poderá cumprir o seu objetivo se for como? Pelo poder do Espírito Santo. No sentido que a igreja poderá cumprir a sua finalidade pelo poder do Espírito Santo. Não tem como cumprir a sua finalidade sem ser pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo dá o quê? Pleno poder à igreja. Guardem isso, ó. Pleno poder à igreja. Obrigado, meu amigo. A igreja tornar-se o quê? Vencedora sobre os ataques de Satanás. Por isso que as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja. Ou seja, união pela forte, né? Na igreja. Aí aqui, ó, Espírito Santo como instrumento para a evangelização. E aqui a conclusão. A igreja deve seguir o exemplo de quem? Da igreja primitiva. Ou seja, contribuições são o quê? Essenciais para a obra de Deus. O poder do Espírito Santo é crucial para cumprir a missão da igreja. E aqui o agradecimento a todos vocês, né? Essa oportunidade de poder lecionar e tenho certeza que vocês vão muito bem na prova de vocês. Não vejo que vocês vão ter dificuldade nenhuma para fazer a prova, tá, pessoal? Fiquem tranquilos com relação a isso. Vocês vão ficar tranquilinho. E aí a gente encerrou. Vocês querem fazer alguma pergunta para encerrar ou não? Podemos encerrar aqui. Alô? Estão me ouvindo? Isso é. Então tá bom. Olha, agradeço Sim. imensamente, tá, pessoal, por estar junto com vocês. Que Deus abençoe a todos. Espero que eu possa ter contribuído, né, com o Evangelho aí, com a palavra de Deus, para anunciar o Evangelho da Sagrada Escritura. Que Deus possa sempre nos abençoar. Tá bom, pessoal? Vamos orar agradecendo a Deus? Vamos orar? Sim, só mais uma coisa, professor. Oi? Parabéns, viu? Que Deus te abençoe. Continue te usando, te enchendo de unção para cumprir a obra dele, viu? Muito obrigado, Deus te viu? abençoe mesmo. Obrigado. Espero que eu tenha contribuído com Amém. vocês. Que Deus possa nos abençoar. E fiquem firmes, pessoal. Não desistam nunca desse objetivo que é aprender, estudar teologia. E com certeza a gente vai se ver em outra oportunidade. E vou ficar muito feliz se um dia eu ver vocês dando aula, fazendo algo para Deus aí. Vou ficar muito feliz, muito alegre de saber que eu pude contribuir com vocês. Tá bom, pessoal? Vamos orar. Deus, nós te louvamos, Amém. te agradecemos, bendizemos o teu nome. Eu oro por cada pessoa que acompanhou a gente nesse semestre, que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa, encher de bens, poder do Espírito Santo para poder pregar a tua palavra, para falar em teu nome, para fazer a tua obra. Capacita cada um desses irmãos e irmãs com a tua graça, com a tua unção. Em nome de Jesus, amém. Abraço, pessoal. Amém.